Olá! Voltamos para mais uma live de hoje e vamos hoje falar sobre dislexia e adaptação com uma querida parceira, a Cris, doutora Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem voltou. Boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe nossa noite. A gente vai conversar agora com o tema dislexia e adaptação curricular. Um tema tão esperado e tão pedido, né? Que a gente enfrenta aí. Precisando entender, compreender e saber fazer essa adaptação. Então vamos lá, pessoal, vamos ver, o pessoal tá entrando, boa noite, o pessoal vai voltando, né? A gente dá uma paradinha, toma uma água, boa noite, olha lá, nossa querida doutora Cris já entrou, vamos chamar, saudade dela, muita saudade, é uma mulher muito ocupada. Ei, ai, ai, tá tudo preto. Meu Deus do céu. Estou um pouquinho sem voz, mas estou aqui. Menina, que saudade sem voz. O que que você tá aprontando? Menina, peguei uma faringite, mas estou por aqui, firme e forte. É que essa mulher, gente, pra quem já conhece, vai entender o que eu tô falando. Ela põe o pé no acelerador e esquece que tem freio. Ela vai, acelera e vai embora. Ela vai fazendo. E de vez em quando precisa ter umas coisinhas na saúde para ela pisar no freio. Estou por aqui, ainda estou no consultório, fiquei por aqui para não arriscar chegar atrasada na live. Estou aqui, firme e forte, é um prazer. E eu acho que esse momento, né, que você está oferecendo nesse mês aí de conscientização, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço demais o convite, né? A lembrança, a participação. Acabei de assistir um pedacinho da live, agora da família escola, assim, maravilhoso. E parece que tudo vai se encaixando, né? Quando as coisas fluem, uma engrenagem que vai se encaixando e vai conseguindo aí fluir, né, o processo onde as pessoas acham tão complicado, mas que pode fluir perfeitamente. Quando eu pensei nessa maratona de live, eu pensei bem nisso, né? Da gente trazer a dislexia como um todo, né? Porque ou a gente pensa na alfabetização, ou a gente pensa na dificuldade da escola, ou na dificuldade da família. Mas a gente tem que realmente pensar nesse todo. E eu que tenho que agradecer minha doutora Cris, minha parceira, né? Que em novembro a gente tem um evento bacana aí, que todo mundo tem que saber, Muito. dia 16, e mais para frente eu já divulguei e vou continuar divulgando. Mas, ô Cris, hoje vamos falar de dislexia e adaptação, que é assim, que todo mundo pergunta, que todo mundo quer saber. E você, minha doutora querida, tão maravilhosa em tudo que faz, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre, refletisse sobre as adaptações curriculares necessárias para essa criança com dislexia. E obrigada, Uhum. viu? Nada, é um prazer. E eu acho que essas reflexões ainda, por mais que pareçam, né, sempre falando sobre a inclusão, sobre a adaptação, ainda existe, né, muitas dúvidas, ainda existe muita insegurança, ainda existe, uma busca de uma padronização dessas adaptações curriculares, né? As pessoas, elas necessitam que tenham uma receita, que tenham um formato engessado, né? Aonde a gente vê e a gente busca
e fala sobre a individualidade, a singularidade de cada sujeito, de cada cérebro, né? De cada aprendizagem de cada sujeito. A gente sabe que nós temos aí as características diagnósticas, as características, né, que vão estar permeando pela dislexia, mas o que a gente tem que entender é que eu preciso primeiro conhecer, né, esse meu aluno na individualidade dele. Então, isso é que eu considero o primeiro olhar. Eu não tenho como, né, trabalhar padrões de adaptação. Então, exemplo, padrões de que tempo estendido de prova, né, número de questões menores, isso são detalhes depois de um processo, né? Então, essa padronização é que faz com que muitas vezes, né, não dá certo essa inclusão, que não acontece o processo de aprendizagem com uma fluidez, né, com uma leveza de aprendizagem para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto na universidade, na faculdade, né? Então, o que a gente precisa pensar é que eu preciso conhecer, eu preciso entender como esse sujeito aprende para que eu consiga fazer essa adaptação para ele. E Por essa adaptação. a importância do PEI, né? Exatamente. Então, se eu consigo, se eu conheço, se eu sei, né, quem é esse meu aluno, porque é um olhar muito, muito mais micro do que esse macro, né, de provas com menos questões, tempo estendido de prova, fazer prova fora da sala. Então, se padronizou alguns formatos, né? Se padronizou alguns formatos e que se apegou a isso e que está se deixando de olhar as diversas formas de modalidades de aprendizagem, estilos de aprendizagem, né, para que eu consiga oferecer, né, e pensar que a adaptação não é só para avaliação, né? Não, eu vou, mas a avaliação dele é adaptada, ok. E o processo de sala de aula da aprendizagem? Fica onde? Né? Então, quer dizer, ele tem que se virar nas aulas, em sala, o aluno tem que se virar e só a prova é adaptada, né? Só a avaliação é adaptada. Então, ele fica, né? Ele fica viajando, fica boiando na sala de aula, aí a prova dele não tem atividade para casa, não tem atividade de sala de aula, que faça ele o processo de aprendizagem dele, né? E aí só se adapta à avaliação. Então, é um outro pensamento engessado, né? E muito Então, padronizado, né? Que às vezes vai falar, eu vou dar, só tirar, fazer um distrator aqui, isso, aquilo, reduzir uma questão, enxugar essa questão, não colocar pegadinha, só isso e pronto. Não é bem isso, né? Às vezes, já aconteceu com meu filho, a adaptação foi tão boa no percurso, né? Como ensinou de uma via bacana, ensinou com ferramentas bacanas, que a prova em si nem precisou fazer padronizar, nem precisou fazer adaptação. Precisou sim de um ledor, porque isso não tem sim, como. Mas sim. a prova não precisou de adaptação, porque ele sabia tanto o conhecimento daquele assunto, que tudo bem, ele sabia responder tudo aquilo, né, com um ledor. Então, é muito relativo, gente. Igual mais tempo na prova. Meu filho divide a prova, ele não tem mais tempo na prova. Gera ansiedade para ele, porque ele tem mais tempo, né? Então, assim, isso é uma característica individual, quanto o outro precisa de mais tempo. Sim. Então, é essa padronização que a gente precisa repensar, sabe? E olhar a individualidade do mesmo jeito que a gente, quando cria estratégias, rotinas de estudo, né? Todo um processo
na aprendizagem a mesma coisa para adaptação. Sim. Então, muitas vezes, uma outra linha é você, da adaptação, né? Os professores acham que muitas vezes adaptar é subestimar, né? Então, por quê? Porque falta a formação do professor entender o que que é adaptação, o que que é adequação, né? Como fazer, porque às vezes ele acha que fazer uma questão muito fora do contexto do conteúdo, né? Isso incomoda ele, Sim. porque ele não conhece o aluno. O que que ele pode fazer, né, para adaptar? Então, na questão da adaptação, hoje o que eu vejo muito é essa tendência de querer padronizar, e já começa pelo PEI. Né? A gente fala isso aqui direto, bate direto nessa tecla, que as pessoas acham que o PEI é um formulário que você preenche, pronto e acabou. Né? Não tem todo um processo de avaliar esse aluno, de trazer as habilidades dele, né? E eu digo muito isso. Eu preciso saber o que ele sabe, para a partir dali construir a caminhada dele com o nível de complexidade dele, né? Então, dentro do processo dele. Porque normalmente as pessoas fazem sondagem pedagógica, né? Fazem com a intenção de saber o que ele não sabe. Só que o que ele não sabe pode estar no meio de um processo. Se eu sei até onde ele sabe, se eu tenho uma organização de pré-requisitos, né? Pedagógicos, né? E eu vou organizando, isso vai trazendo uma trajetória estruturada para ele. E essa trajetória estruturada é que vai favorecer o processo de adaptação e adequação curricular. Né? Verdade. Então, muitas vezes, essa dificuldade de entender que não há uma receita, e aí eu acho que é a maior dificuldade da inclusão, que as pessoas, a comunidade escolar, às vezes, a formação, tem uma mania de achar que é uma formatação. E não é, não é. Uma outra coisa que assim eu bato muito na tecla, né, na formação, nas consultorias, que é a questão da organização dessas atividades, né, da organização desses processos avaliativos, que é a questão do vocabulário, a questão de como organiza essas questões, tipos de questões, questões subjetivas, questões objetivas, né? Vocabulário, o professor utiliza, eu dou muito esse exemplo, que foi um exemplo assim, muito forte que ficou na minha memória. Então, o livro trazia, faça o quadro comparativo. O exercício de revisão, faça o quadro comparativo. E aí chegou na prova, né? É, faça uma análise antagônica, usou um vocabulário que o menino falou assim, caiu um conteúdo que eu não estudei. E realmente, porque é um vocabulário que ele não estudou, né? E aí são esses cuidados que se precisa ter para adaptação. Né? Formatação de prova, exemplo, para o disléxico, o tipo de letra, a fonte, né? A estruturação, muitas vezes, de uma prova com muitas figuras, que traz um processo atencional que vem associado ao déficit de atenção. Então, um número muito grande de figuras, de informações que ele não sabe aonde ele busca visualmente. Então, são processos muito além, né? Só de tempo estendido, né? Só de perguntas mais objetivas, né? Sim. E esse olhar que a gente vem aí tentando semear, né? Plantar, semear, germinar, para a gente poder ver que a inclusão e as adaptações curriculares e as adequações, elas são possíveis a partir do momento que eu avalio, né, e faço o meu olhar para aquele aluno, para a necessidade dele. Tem algumas, por exemplo, a fonte.
né? O tipo de fonte, o tamanho da fonte. Isso é uma coisa que a gente pode olhar para todo mundo. A letra muito Sim, desenhada, né? Independente até para quem tem ou não tem dislexia. Eu não gosto de ler um texto com a letra muito desenhada, né? Isso me atrapalha, me tira a atenção, né? Então, eu digo, ideias, né? E padrões ali que a gente pode utilizar que favorece todo mundo, né? sim, Mas sim. deixar que a adaptação ela é igual para todo mundo. Eu não faço adaptação só para o laudo. Eu preciso conhecer esse meu aluno. Isso é uma coisa que eu bato na tecla, sabe, direto, assim, muito nas formações, né? Nas consultorias. E aí, quando o professor, quando a coordenação, a orientação começa a entender, quando ela visualiza isso, fica tão mais fácil, muito mais fácil, sabe? Bem É, mais tranquilo. eu vi a Ana falando aqui que a luta dela é isso, a escola quer laudo, né? O que a gente, quando a gente encontra uma escola que busca laudo, a gente tem que, em primeira coisa, vai no Google, norma técnica 04 2014, imprima, né? E leve para a escola e avise a escola que ela sabe que para adaptações não precisa de laudo. O laudo é médico, não é para a escola. O que é a importância desse laudo, dessa equipe multidisciplinar? Agregar a educação. Só que enquanto você Exatamente. não chega com esse laudo, a criança vai ficar sofrendo, né? Então a gente tem que pensar também que a escola tem que entender que a adaptação ou não é com criança com laudo, como você disse, né, Cris? Que a gente sempre fala isso. Adaptação é para todo mundo, é para ela aprender. Adaptação não é facilitar, é respeitar o funcionamento daquela criança, com laudo ou sem laudo. Porque ninguém Exatamente. trabalha igual e ninguém funciona igual, né? Isso eu fico até muito irritada porque é muito sempre. Olha, É recorrente, né? eu não consigo adaptação porque eu não tenho laudo. Gente, o laudo não é em 6 meses, né? Agora, depois de uma pandemia, a gente tem que esperar um pouco mais, né? Exatamente. A gente vai ficar dando laudo por laudo. Então, assim, a escola tem que entender, e eu sei que muitas são rígidas com isso, mas imprima, leve, fala que você tem informação. Às vezes a escola não tem essa informação, depende da região. Então, assim, lute, né? Lute mesmo. Sei, Ana, imagino que você está sofrendo, mas essa adaptação é no todo, né, Cris? Por isso que a história dessa criança é tão importante para a gente fazer essa adaptação. E aí, por isso que eu falei da engrenagem. Quando você fala da relação família-escola, porque quando a escola, né, a família busca essa escola, a escola traz essa família, né, conhece esse aluno, traz a história dele, né, traz todo um processo dele, aí eu começo a conhecer e começo a estruturar o meu processo da trajetória acadêmica desse aluno, isso tudo facilita muito, né? Então, e é essa relação que vai criar vínculo para que essa criança ou esse adolescente se sinta segura no processo também, Sim, né? Então, por isso que quando veio a relação família-escola, eu falei, nossa, faz todo um sentido, porque a gente precisa que essa família traga informações para a gente que muitas vezes vai ajudar a gente conversar com o professor, coordenação, orientação, orientar, entender, saber, estruturar, né? Então, quando a gente faz esse processo de forma consciente, sem o achismo, sabe? Isso traz muito mais leveza para o processo de inclusão. E aí é sim. onde muita gente acha que a inclusão é uma coisa muito difícil, que é uma coisa muito impossível de fazer. Dinâmica de sala de aula, gente, fui de sala de aula muitos anos de escola, de educação básica, né?
Hoje eu estou mais na área de graduação, pós-graduação, mas eu dei aula do maternal, jardim de infância, ensino médio, permeei ali por todos os segmentos, e eu sei que a dinâmica de sala de aula não é uma dinâmica fácil, Fácil. né? Tem uma dinâmica, uma sistematização de caderno, principalmente do Fundamental 1, caderno, livro, avaliação, atividade, né? Mas, se eu trabalho sistematicamente estruturando essa trajetória, eu não fico perdida, porque essa sistematização, muitas vezes, ela é um pouco mais confusa quando não está estruturada, porque eu não sei. E eu tenho que mandar a tarefa de casa. Eu vou mandar o quê? Né? Vira um processo, né, de achismo que o pai em casa percebe que não existe uma organização pedagógica para ele, que não se conhece esse aluno, né, para estar fazendo. Então, são esses pontos que a gente pede muito no olhar da adaptação curricular, né? O disléxico hoje, o tanto de informação que se tem agregado a conseguir trabalhar com esses disléxicos em sala de aula, né? Antigamente a gente até sabia que não tinha tanta informação, né? Hoje é muita informação, uma live dessa, que você está fazendo aí esses dias todos, o seu trabalho desses anos todos na pandemia, trazendo essas informações, trazendo profissional. Então, hoje a informação ela chega, eu só preciso estar disponível para, né? Para aprender, para fazer, para estar ali estruturando isso de uma forma que eu falo muito, né? Tem o ser professor, né? Eu sou professor e o estar professor, né? Porque tem uns que são professores. Eles são professores, eles estão ali, é uma profissão que está ali no Então, gosto, no amor pela profissão. E tem uns que estão professor por algum, né, motivo, mas a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando com seres humanos, nós estamos trabalhando, né, ali com todo um sujeito, que eu digo que são quatro estruturas, né? Sarah Paim já traz para a gente o sistema, o orgânico, esse corpo, essa inteligência e esse efeito desejante, as emoções, os sentimentos. Hoje eu até postei no Stories, né, falando como o afeto, né, quando uma criança que tem um afeto, que tem um vínculo, o cognitivo dela é outro, é né? outro. Relação afeto e cognição. Então, quando essa criança, quando esse adolescente, ele está numa instituição, ele está na sala de aula, ele é, ele é acolhido, ele é afetado pelo processo de aprendizagem, né? Onde as estruturas desse sujeito, né, são respeitadas, são levadas a sério, é outro processo. E a Isso. gente está passando, esse ano foi um período, né, há 2 anos, mas esse ano que se voltou agora, né? A gente já está no final do ano, mas para muitos foi um ano muito pesado de retorno ao processo, né? Eu paro para pensar, eu estava conversando com os pais essa semana mesmo. O menino saiu do 7º ano e foi para um primeiro ano de ensino médio. Ué, minha filha estava no primeiro ano, aí saiu do primeiro ano. Quando ela ia entrar no segundo, veio a pandemia. Então, do primeiro ano, ela caiu no Foi para quarto ano. É isso. Não teve processo maturacional pela sistematização, né? Não teve processo mesmo de sala de aula, de rotina, né? Não. De todo um processo que é feito diariamente dentro da escola. Então, a gente tem que parar para pensar, um menino que sai da educação infantil, né? Ele saiu do último ano de educação infantil e caiu no terceiro ano. Pensa. É Né? muita coisa. Então isso, por exemplo, ele pode ter até já levantado possibilidades da dificuldade na leitura, na escrita, mas ele está começando a ser observado agora, no terceiro ano.
Olha um gap de observação, de sistematização, de maturação, parte social, né? Então, tudo isso a gente precisa hoje. Já se tinha muitas coisas que ser levado em conta. Hoje, mais do que nunca. Parece piegas, parece repetitivo, mas quem está diariamente, né? A gente aqui, eu no consultório todo dia, a gente vê que existe, tem esse gapzinho de maturação, de maturidade, né? De pedagógico, de gaps pedagógicos, e isso precisa ser considerado. Quando a gente fala, eu falo muito isso também, inclusão para todos mesmo, porque muitos nem têm dificuldade, não têm transtorno, mas ele está nesse período que ele precisa ser trabalhado, né? Verdade. E muitas vezes, quanto é uma criança que tem um processo de observação da dislexia, quanto tempo ele não perdeu de estimulação nesses 2 anos, E como? né? E Então, aquela fase de esponja, né? Aquela fase que o sim, cérebro tá querendo e pum, veio a pandemia e segurou tudo isso. é. Então a gente sabe que tem a questão de todo, né, o desenvolvimento, as funções sinápticas, né, como que até os 7 anos isso é bem importante, a primeira infância, o desenvolvimento da primeira infância, que muitos perderam, né? Muitos, se a gente pensar, hoje uma criança de 4 anos passou metade da vida dela sem estímulo, né? Verdade. Parece, né? Mas se você parar é pesado, não é fácil. Então, quando a gente fala desse olhar da adaptação, a gente não pode falar só no produto. O produto prova, né? O produto avaliação que vai chegar na mão do menino ali com algumas estratégias, né? De adequações, né? Não, a gente precisa pensar no processo como um todo. E quando isso está organizado, não é difícil. Quando isso, quando isso até usar um tema, quando isso é entendível por todos, né? Quando todos entendem, fica muito mais fácil. Fica. Então, quando tem um processo, por exemplo, quando todo mundo fala que é uma dúvida só muito frequente, muito, ou seja, eu não consigo visualizar Eu as tô coisas vendo de forma aqui, mais qualquer coisa eu natural. falo. Então, quando a gente vai parar para pensar, para organizar, quando a gente vai sistematizar, uma das perguntas que mais vem sobre a questão, quem é que faz adaptação? Quem é que faz o PEI? Né? Então, sempre vem essa dúvida. E o que a gente tem que entender é que é toda a comunidade escolar, né? Não tem o professor, não tem como receber um PEI do planejamento pedagógico, se quem é o professor é ele, coordenação, Sim. orientação, ela vai auxiliar, ela vai trabalhar junto dentro de outras partes do PEI, na construção, e é um trabalho em conjunto, é um trabalho da comunidade escolar. Sim. Então, não tem como dizer que é só meu ou só seu, né? Não. Esse processo é nosso, né? Precisa se fazer nosso. Então, eu vejo muito assim, são várias checklists que a gente começa a fazer a partir do momento que eu conheço esse meu aluno, né? Sim. E tem alguns processos, por exemplo, o Ledor. O Ledor não tem que abrir mão, não tem como, né? Então, essa, um dos processos essa semana aconteceu isso, porque ela está em avaliação, é um processo ainda que está iniciando e a escola tirou o ledor que disse que a mãe está desde o meio do ano para levar o laudo e não leva, e tiraram o ledor e a menina despencou na nota, né? Meu Então, Deus. assim, então, são essas questões por falta de informação, porque o pai não sabe dessa norma técnica, né? Ele não sabe que ele pode exigir da escola. Então, o pai não saber é Mas sabe o até que aceitável. exatamente Mas isso a que me dói? escola,
A Entendeu? escola tem que saber, né? Então, alguém da escola tem que saber. Se ele chegou, se esse diretor, esse coordenador chegou lá, ele já tem pelo menos 8 anos de carreira, ele tem que estar para estar na direção. É o mínimo, porque a família, muitas vezes, não sabe disso, e não sabe. É, É é muito bem. triste, Edu. É. Infelizmente, a gente tem lugares ainda que não tem PEI, né? Lugares, né, instituições que não conhecem esse documento, não conhecem as legislações, né? Eu que caminho aí pelo Brasil dando formações assim, e eu fico contente quando, né, nós temos secretarias que buscam, que estão buscando, por mais que não tenham hoje uma aplicabilidade ainda, mas estão buscando. Então, Isso para mim já é uma vitória, já. né? É. Então, do que aquela que se enrijece e fala assim, a gente sempre trabalhou assim, não vai ser agora que eu vou mudar. Porque tem umas que têm, né, essa fala, né? Eu sempre ensinei assim e agora eu vou mudar por quê? Né? Na minha época não existia letrinhas, na minha época não existia nada disso, né? E se estudava. Estudava quem, né, cara pálida? Né? Tanta evasão escolar, né? Tanta gente Verdade. que parou no meio do caminho. Então, a adaptação curricular ela é muito além do que a gente pensa em algumas formatações de prova, né? É muito além disso, Muito. muito. Se a gente não pensar nesse sujeito, né, dentro da sua subjetividade, dentro de todas as habilidades que envolvem esse sujeito para o processo de aprendizagem, a gente vai continuar em muitos processos enxugando gelo. Vai. E a nossa inclusão, a adaptação curricular vai ficar sempre como uma pedra no sapato da escola, Sim. né? Então, assim, A gente se preocupa muito com isso, né, Cris? Porque a adaptação, esse respeito desse funcionamento, desse meu aluno, como ele aprende, que a gente tem que se preocupar, porque a gente se preocupa em montar a aula e eu vou ensinar assim. Mas a gente tem que entender quem está lá que vai receber essa informação, né? Entender como que ele vai receber isso. Isso é tão importante e tão necessário, né? não exatamente. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa estimulação, agora mesmo eu estava atendendo um adolescente, a gente fazendo estimulação de trabalho, de habilidade, de atenção, de memória, né? Então, quando a gente mostra para eles, né, a melhor entrada sensorial dele, melhor estilo de aprendizagem dele, né, que ele percebe que isso facilita para ele na hora de estudar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno na sala que ele é auditivo, se eu só trabalho slide, né? Se eu falo pouco, se eu pontuo pouco, se eu não desmembro o que está naquele slide, ele se perde. Do mesmo jeito, aquele que é visual, se eu não der um apoio de leitura para ele ter esse apoio visual, eu só falar, ele se perde, né? Então, essa estratégia de sala de aula é uma adaptação, né? É uma adequação. Então, são esses olhares que a gente precisa ter, né? Por exemplo, de escrita, muitas vezes o ledor traz oralmente isso, para o dislexo principalmente, né? Traz isso oralmente, ele se organiza se escutando, né? Para que ele consiga fazer a transcrição, tirar do mental para o papel. Então, às vezes, ele precisa falar, ele precisa se ouvir, ele precisa escutar o ledor. Então, são processos que precisam ser vistos, né? A gente sabe que numa rotina de escola, mas precisa ser sistematizado, né? Não dá para pensar só no dia da prova. Não dá para pensar só, né, em alguns processos. Então, a adaptação é muito além do que a gente tem como padrão, que é colocado, às vezes, no grupo de WhatsApp, nos formulários do PEI. É muito além disso, né? Muito. Essa relação família-escola, essa relação da formação de quem vai ler,
não é qualquer pessoa que vai ler a prova, né? Tem toda uma estrutura desse ledor, tanto é que nós temos formação para ledores, né? Então, são esses processos. Antes, não se tinha esse olhar para esse processo. Hoje tem, então a gente consegue fazer, né? Precisa estar aberto para, pensar para, né? Então, estruturar para. Então, se eu não tenho, porque o acesso, ele já tem garantido por lei. O acesso à instituição escola já está garantido por lei. Isso eu bato na tecla. A trajetória estruturada é que precisa estar organizado, porque senão ele fica dentro de instituições e patinando no processo de aprendizagem, porque ele não tem essa trajetória. Aí vem evasão, vem reprovações e reprovações, ou vem passando de ano a ano sem desenvolver um processo de aprendizagem sistemático. Então, hoje, a trajetória estruturada após o acesso é que eu digo que é o desafio. E nessa trajetória está a adaptação curricular. Então, esse processo que a gente precisa parar, pensar, organizar e trazer isso nas formações. A gente já discutiu aqui várias vezes, né? E um dos processos de uma boa adaptação e adequação curricular é a formação da comunidade escolar, do coordenador, do orientador, do professor, do monitor, do ledor, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido que a gente precisa olhar, porque muita gente, quando fala adaptação curricular, como que eu faço adaptação para autista? Como que eu faço para o disléxico? Né? Vem sempre numa pergunta onde você quer uma resposta formatada. Ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Não vai ter. Não, não estou te ouvindo. Não tem. Ah, tava fechado aqui. Não tem padrão, é o tanto que me assusta quando eu vejo assim: olha, eu fiz uma apostila de adaptação. Porque tem muito isso em grupo de WhatsApp, né? Então, Uhum. eu fiz uma. Isso me assusta, gente. Porque, assim, a adaptação é muito mais além que tudo isso. É uma história que tem que vir. Essa criança vem com uma história. E essa história é única. Então, a adaptação é única, É, né? E muitas vezes essa adaptação é bom para todo mundo. Que é o que às vezes é, você faz uma adaptação que é bom para todo mundo, né, Cris? exatamente. E o que eu considero também bem importante nesse processo, que é a parceria também dos especialistas da Sim, escola. Então, por exemplo, a gente tem a tríade, né, na LDB, que é família, escola e especialista, né? Então, a parceria da fono, da psicopedagoga, da psicóloga, da TO, de estar indo à escola também, por quê? Porque a escola é a educação, isso. as orientações específicas das áreas dos especialistas, as escolas precisam receber, até Precisa. para ajudá-las a fazer esse processo de adaptação. Então, eu, né, não consigo ver um processo de adaptação sem o especialista ir à escola conversar com a escola, sem fazer esse acompanhamento junto com a escola. Porque é muito fácil eu chegar lá e cobrar da escola, só que eu, como psicopedagoga, não fui na escola e não orientei, não fiz troca, Exato, né? exato. Então, cobrar só de um lado, uma via de mão única também é fácil, né? Então, a gente já tem na Lei de Diretriz e Base Brasileira a tríade família, escola e especialista. Então, o especialista, ele não pode ficar só em consultório. Ele precisa ir para a escola, ele precisa orientar a escola. Muitas vezes a escola, a professora, ela não é fono, ela não tem conhecimento da fonoaudiologia. De Então, jeito nenhum. estruturas às vezes na prova, né? Que a fono pode dar dica, que a psicopedagoga pode dar dica, né? De estruturar. Então, a gente precisa trabalhar em grupo, família, né? É que A gente fala muito. é uma pena não ter uma fono na escola, né?
É Sim, isso, sim. é uma pena. Mas hoje eu percebo que a escola, muitas vezes, ela não está aberta a receber. Ela só quer um papel, as orientações do papel. Mas o que adianta receber esse papel sem saber lidar com tudo aquilo? E exatamente, porque muitas vezes o papel é que a gente fala, né? Nada de rotular, de discriminar, né? A escola a gente sabe que tem toda uma questão legal, né? Tem toda uma questão legal, que documental, que precisa estar ali, né? Em alguns processos, mas isso não é uma exigência para não fazer, né? É, Então, isso que a gente precisa entender. E que a gente precisa saber que esses relatórios dos especialistas, eles vão trazer algumas orientações. Eu falo assim, eu não gosto dos meus relatórios, eu nem gosto de botar muito orientação por escrito. Eu gosto de ir à escola, porque o papel às vezes é muito frio, né? Quando você vai lá, você conversa, você traz essa criança, esse adolescente né, no seu processo que você avaliou, que você está intervindo, escuta o professor, faz troca com a orientação. Então, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando a gente quanto especialista para trabalhar o planejamento em consultório, né? Ganha o professor em sala de aula, na adaptação, ganha toda a parte, coordenação, orientação, para o acesso à família, né? Então, o processo de adaptação é muito além do que sentar na frente, tempo estendido de prova, né? Questões objetivas, é muito além disso, muito além né? disso, é verdade. Muito. Então, Cris, uma- nós estamos chegando quase ao fim e a gente adora falar, né? Eu queria que você colocasse assim. Eu gosto muito quando você fala sobre a formação continuada, né? Que a gente já falou bastante isso. Da sim. importância dessa formação continuada para a adaptação. Então, a gente não tem como, né? Eu hoje já trouxe aqui algumas vezes, né? É um estudo que eu tenho, que eu estou fazendo, que é a questão da análise, né? Das ementas, da grade curricular, das formações das licenciaturas, né? E uma das coisas que a gente percebe é, vamos dizer assim, a, a falta, né, do olhar para essa formação inicial para o processo de inclusão, para o processo de conhecimento, né, dessa individualidade da aprendizagem. Então, disciplinas que falam sobre transtornos, síndromes muito en passant, com número de horas, né, muito pequenas, e que a gente sabe que na graduação a gente não vai ver tudo, né? A gente não vê tudo, que a gente sabe que a gente vai ter que buscar, mas as informações de base a gente vê que poucos históricos, poucas grades curriculares trazem número de horas, né? Trazem reflexões, trazem ementas, planos de ensino que desenvolvam esse olhar para a prática de sala de aula com a neurodiversidade. E a gente sabe que a gente se forma e a formação continuada, ela precisa acontecer. Se eu me proponho, né, a fazer a minha graduação de licenciatura, me proponho a ser professor, eu preciso pensar como ser um professor de excelência, né? Exato. Então, isso é muito importante da gente parar para pensar nessa formação continuada. E a gente vê que há uma pobreza mesmo nesses planos de ensino, nesse olhar para a formação de base, né, para o processo de aprendizagem da atuação do professor em sala de aula. Sim. Então, vai estar saindo aí
uma pesquisa, né? A gente tem feito, eu tenho trabalhado em cima disso, para a gente mostrar pontos importantes que a gente considera que têm sido deixado de lado na formação dos professores. A gente sabe que depois a formação continuada ela acontece, mas a gente tem que ter uma formação de Tem, base, tem, né? A tem que gente ter, precisa sim. ter. Cris, eu ficaria horas com você aqui, viu? Pena que hoje nós não rimos muito, né? Hoje a gente não se Menina, divertiu. Hoje a gente tá muito séria, né, Cris? já passou 50 minutos, agora que eu vi. Já. Ô, Cris, a gente tá muito séria hoje. Eu não tô achando Hoje uma live. Hoje essa voz ainda tá. A gente tá precisando fazer a live pra dar risada de novo, tá né? dando risada, né, gente? Olha, é bom demais. Eu sinto falta. Às vezes, alguns projetos tiram um pouquinho a gente hoje da tela, né? Verdade. Mas eu gosto, eu sinto falta de estar aqui batendo um papo. Eu vejo a Adriana, psicopedagoga maravilhosa, faz um trabalho de estratégia, rotina, orientação parental, assim, maravilhoso. Valéria, um monte de gente que eu vi aqui, Estelinha. Então, é uma troca tão gostosa, sabe? Sim. Que a gente traz a Ana Paula participando aqui, que a gente vê que ela está angustiada, Tá, né? tadinho. Está angustiada. Então, isso traz também um acalento, né, de que é possível sim, e que lute, não deixe para depois, viu, Ana? Brigue mesmo, lute, porque isso precisa fazer acontecer. Precisa, Né? precisa. Precisa. Ô, Cris, eu acho que a gente ainda tem muito o que falar, né? Eu pensei aí em, quem sabe o ano que vem a gente vamos organizar tudo isso para a gente fazer essa estratégia aí nossa sobre nossa nesse olhar de formação continuada, né? A esse Sim, sim. professor. E vamos É isso. convidar todo mundo aqui que dia 16 de novembro Nós teremos estaremos. duas mesas redondas que vão estar aí com todos os convidados do nosso projeto Esfera do Conhecimento. E a gente vai estar batendo um papo legal com todos os convidados Nossa, do ano. Então, a gente vai estar no YouTube, né? isso, dia E 16. dia 16 de novembro serão duas mesas redondas que a gente vai estar conversando e mesclando e trazendo essa engrenagem de tudo que a gente falou na esfera do conhecimento de 2022 e já organizando 2023. Não Deus é isso, Sá? quiser. Isso, tá? Já tá fechado. Não. Quem mandou tá comigo. Grudei agora. E vamos junto. A gente vai trabalhando sempre, né? Vai tentando ajudar da melhor forma possível. Né? Verdade. Pelas vezes a gente não está aqui, mas tá trabalhando internamente, fazendo esse processo para que a gente ajude esse professor que quer, essa Isso. comunidade escolar que quer, essa família que tem o desejo de aprender também, que eu considero super importante, Super. né? De dar continuidade em casa também, Sim. não só responsabilizar a escola, né? A continuidade do processo domiciliar também é importante. Importante. Né? E Então, muito obrigada Cris, pelo muito obrigada. Que convite. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui, Amém. mesmo assim, toda congestionada. Muito obrigada, Nada, é um viu? prazer, é um prazer. E estamos juntos sempre. Tamo E sempre. Deus qualquer abençoe. coisa. Amém. Estamos juntos. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até a Tchau. próxima.